Está começando mais um NCCast e você está de volta, né, Lara? Eu tô, gente! Sentiram a minha falta? Tô aqui de volta. Que bom dividir a mesa com você, amigo. Já tá agora... Já quantos meses de Smart Fit aí, irmã? 6 meses de já Smart tá no shape, Fit, então... com vários sisos a menos, gente. Obrigada por quem orou pela minha recuperação. Chefe paga o Gym Pass pra gente. Isso aí. Tem que cuidar do corpo, não tem? Isso, também tem que cuidar do corpo. Pra poder fazer NCCast toda sexta-feira, a gente tem que cuidar do Carregar corpo, senão a gente não aguenta. Gente, isso aqui dá trabalho montar. E a gente também quer agradecer o nosso patrocinador, a Uni Evangélica. Ela é uma universidade 5 estrelas no MEC. Então, se você quer estudar sobre teologia, direito, ADM, chegou o Marcelinho, então também tem jornalismo isso lá, aí. né? E você pode fazer AD ou presencial. E temos coisa de pós, mestrado. Tem cursos EAD, pós-mestrado, tem graduação, cursos técnicos. A Uni Evangélica é uma universidade confessional, é o que eu sempre falo. Se você tá na região de Anápolis ou Goiânia, vale a pena você ir até lá conhecer o prédio. Mas se você não tá, entra no site que tá aqui embaixo, ó, no GC, e vai lá ver certinho, porque tem muita coisa boa e com certeza tem um curso que se encaixa exatamente pro que você tá procurando agora. Isso aí. Se você tá na rádio, corre pro YouTube também, @nacontramãortm, tanto no YouTube quanto no Instagram. Segue a gente, curte, comenta. Agora o YouTube tá gostando de vídeos que tem comentários. Não, e você vê lá que você, tipo assim, super fã. Isso. Top 1 de comentários, etc. No último, eu sou meio competitiva. Confessando meu pecado. E aí, no último vídeo, eu ficava comentando muito pra eu ficar top 1. Tá certo, você é a pessoa que mais comenta. Trabalha na casa e ainda quer ser a melhor comentário. Isso aí, então vai pro YouTube pra você não só ouvir, mas você também poder ver e comentar. E a gente quer muito ter a sua participação aqui, que hoje é um episódio muito especial. Isso aí, se inscreva porque a gente quer chegar logo a 1.000 inscritos, vai ajudando a gente. Se inscreva no YouTube da rádio também, RTM Brasil, que a gente tá quase com 100 mil, então apoia a gente. Até porque eu acho que se a gente bater aí 1.000 inscritos, a gente pode chorar mais meia hora. Pode então, monetizar melhor. Se você quer também. Mais meia hora de NCCast, se inscreve pra gente poder chorar pro nosso chefe. Que a gente pode pedir aumento. Obrigado a todos. Aumento de tempo e de dinheiro também, né? Apresente os nossos convidados, que tem um que já tá da casa, né? Não, muito é o tradutor da casa. oficial do NCCast já. Muito da casa. A gente vai sempre chamar o Paulo quando a gente estiver aqui precisando de um translator. Mas a gente, a princípio, né, primeiro de tudo, a gente gostaria de agradecer muito a Portas Abertas de novo, por mais uma oportunidade, por mais uma vez. É sempre bom poder contar com vocês, mas também é sempre bom poder ajudá-los entrevistando, divulgando, porque é um ministério que a gente acredita, né? É uma missão que a gente acredita com todo amor e carinho. Então, muito obrigado, Portas Abertas. Seja bem-vindo, Paulo. Veio hoje traduzir o inglês pra gente, veio ajudar a gente aqui com o pastor. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Poder aí prospectar os nossos irmãos, né? A fala é dele. Eu só coloco no nosso idioma e é um privilégio poder compartilhar isso com todos nós. E ao lado do Paulo, gente, a gente está recebendo o pastor Fred Williams. Então, welcome, seja muito bem-vindo. Gastou todo o inglês que tinha. Acabou agora, meu wizard. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity to speak out and to be a voice for the voiceless, to amplify the voice of the persecuted church. What a privilege. Obrigado pela oportunidade de falar e ser uma voz para aqueles que não podem falar, uma voz para os perseguidos. Obrigado pelo privilégio. Que bom, gente. O pastor Fred Williams está aqui no Brasil para a comemoração de 70 anos da Missão Portas Abertas Internacional. Uma jovem senhora já, né? Jovem senhora, gente. Super parabéns. E nós temos a honra de receber aqui. Então, essa é a dinâmica de hoje. Nós teremos o pastor Fred falando em inglês e o Paulo traduzindo pra gente pro português, tá bom? Ou seja, se você tá só ouvindo, vem pro YouTube para você poder ver também aqui e compartilhar com a gente desse dia especial. Vai, amigo, vou te dar a honra da primeira pergunta. Tá bom, a primeira é de praxe, a gente sempre pergunta para as pessoas que vêm pela primeira vez, como que conheceu a Jesus, como que foi a sua história de conversão, como era a sua família, esse básico, assim, pra gente entender como você chegou até Cristo. How did you meet Christ? What's your story of conversion, your family? Well, I got to meet Christ after watching a movie. I love motorbikes. I'm a biker up till today. And in that movie, a biker crashed his bike and died and went to hell. And so I saw myself in that story. And that's how I felt, well, am I ready to meet with Christ? Come to think of it, that whole thing has shaped my life. Because now
I'm also a filmmaker. Eu conheci a Cristo vendo um filme. Eu gosto muito de motocicleta e era um filme sobre um motociclista. E ele bate e vai parar no inferno nesse filme. E tem algumas questões que vieram para mim nisso, né? E eu fiquei pensando, esse filme mudou minha vida, porque hoje em dia eu também sou um produtor de filmes. Mas foi através desse filme. And so over 35 years later, I am still trying to tell stories with film. By the way, I love your set. It's going against the flow. It's giving me all sorts of ideas because I record podcasts too. This is lovely. E eu já faz mais de 35 anos que eu trabalho fazendo filmes, né? E eu gostei muito aqui do estúdio, gostei disso, dessa coisa da contramão. Eu também faço podcasts, então gostei muito daqui. And so the story of my life basically is I've seen some of the violence and the terror in Nigeria firsthand. The church I pastored was set on fire. People were killed all around the church, and those killings still go on. In fact, where that church was located in is still a danger zone up till today. Então eu vi de primeira mão a violência na Nigéria, eu vi o pastor da igreja ser queimado, ser incendiado, e eu tenho visto essa violência que perdura até os dias de hoje. And people always ask me, what can we do in response to the violence? We can actually be a voice for the voiceless, like what we're doing today, such an opportunity to speak for those who don't have a voice. E as pessoas me perguntam como que a gente pode responder a isso, né? E eu falo que é ser uma voz para aqueles que não podem falar, né? Igual nós estamos fazendo aqui hoje. The people are traumatized. Their men have been killed. Their women raped and taken as sex slaves. All sorts of horrendous things are happening in the midst of such crises. These people are still resilient. As pessoas estão traumatizadas, as mulheres estão sendo violentadas, os homens estão sendo mortos e muita coisa acontecendo. E no meio disso também as pessoas, graças a Deus, conseguem se manter resilientes. Então ele conheceu Jesus através do filme, mas a família dele em si não era de família cristã. You met Jesus through that movie, but was your family a Christian family or not? My family background is more of a religious, Methodist, traditional Christian background. Minha família vem do metodista, né? Tem esse histórico, essa origem no metodismo cristão. So we went to church on Easter and New Year's Day. That's it. Mas a gente ia tradicionalmente na Páscoa e no Ano Novo à igreja. We had hymn books in the house and we used to pray together on and off, and we would sing hymns unto the Lord. My dad said, you were born a Methodist, you will die a Methodist. E a gente é bem tradicional, a gente tinha os hinários em casa, a gente cantava os hinos e tal, e meu pai falava, você nasceu metodista, você vai morrer metodista. So that was my background. I never encountered Christ until I moved from Lagos to Jos, Plateau State, Nigeria. Então, essas são as minhas origens, mas eu nunca tinha encontrado Cristo até que eu mudei de um lugar de Lagos para Jos. It was in a mission school that they showed that film, and I realized that I had never at any time asked Christ to come into my life. Foi numa escola missionária que eles mostraram esse filme, e ali eu percebi que eu nunca tinha chamado Jesus para minha vida. Like most young people, I struggled with all sorts of things that young people struggle with. Como a maioria dos jovens, eu também lutava com as coisas que os jovens lutam. Women, sex, parties, all the things that you think gives you happiness. Mulheres, festas, todas as coisas que você acha que te trazem felicidade. But I was empty and I did not have meaning in my heart until I gave my life to Christ. Mas eu estava vazio e não tinha significado na minha vida até que eu entreguei meu coração a Cristo. Uau. E como que chegou essa ideia de ser um missionário e para o próprio povo, né? Estava discutindo outro dia. E a gente valoriza muito um missionário que sai do seu país e vai para outro. E ele recebe aplausos e parabéns, você está abrindo mão da sua vida. Mas é muito pouco valorizado aquele que abre mão da sua vida para o seu próprio povo. Como que ele chegou a essa conclusão? So, how did you get to be a missionary for your own people,
to your own people, because we always talk about people that goes into missions in other countries, and we praise that. But what's it like to be a missionary? How did you get to be a missionary to your own people? I'm laughing because I did not appear like the regular Christian. Eu tô rindo porque eu não aparento, eu não sou como o cristão regular. I had ripped up jeans with a punk haircut and my shirt arms torn off. I just looked more like a gangster. Eu nunca, eu me parecia mais, eu tinha cabelo tipo de punk, jeans rasgado, eu parecia mais um bandido, um gangster. So right from secondary school, I had permission to wear dark glasses because my eyes were sensitive. So that only added to my look as somebody who was unconventional. E aí no colegial eu tive a permissão para usar óculos porque a minha vista era bem sensível, e aí eu fiquei mais inconvencional, mais estranho ainda. So I did not fit into church. Every time I went to church, everybody would be looking at me funny. Então, toda vez que eu entrava numa igreja, a pessoa olhava para mim de um modo assim divertido. And so even among Christians, I felt that my kind of people were not in church. Mesmo entre cristãos, eu via que o meu tipo de pessoa não caía bem na igreja. And so I met a young preacher. In fact, I'm going to Nigeria now because he died 1 year ago and we're marking 1 year remembrance of him. Eu encontrei esse pregador que, na verdade, eu vou voltar para a Nigéria e eu vou estar lembrando um ano da morte dele. And he said, "Come the way you are. Christ is not religious." E ele falava, venha do jeito que você está. Jesus não é religioso. Immediately, I got involved with him. We got into church work, church planting, campus fellowship. E aí eu comecei a andar com ele em trabalhos de igrejas, plantações de igrejas, comunhão. Imagine about 30 years ago, a church in northern Nigeria with smoke machine, lights, dancing, all gospel. They thought we were devils. Imagine há 30 anos atrás uma igreja com máquina de fumaça e todo um aparato, né? So I used to tour with my band all over the place, singing gospel music, but it was rap, it was Afro, and it was unconventional. E eu tinha uma banda aqui que tocava, né, um louvor, era rap, eram outros ritmos bem inconvencionais, diferentes. I saw urban missions and I became an urban missionary. E eu comecei com missões urbanas e me tornei um missionário de missões urbanas. So drug dealers, gun peddling individuals, those are the people I felt I should reach out to. Traficantes, pessoas que comerciavam armas. So when Christians are busy organizing revivals, I would organize fashion shows, concerts and events that had dance and creative arts. Enquanto outros cristãos estavam organizando moda, desfile de moda, ou shows, danças e outros tipos de coisa. And we saw people give their life to Christ in those meetings. E a gente fazia isso e a gente viu as pessoas dar a vida delas a Cristo nessas reuniões. Que a gente organizava esse tipo de eventos. So that's why I like a set like this. That's why I realized that actually it's the bait the fish determines the bait, not the fisherman. Ok, por isso que eu gosto também do estúdio como esse, porque é o peixe que determina qual é a isca, não é o pescador. So I started with urban missions until the killings began, and I discovered that to the militants, they don't care if you are Lutheran, Methodist, Baptist, or evangelical or creative. They kill everyone. Eu comecei esse ministério antes, né, dos ataques e tal. E os militantes não se importam se você é luterano, metodista, qual é a sua denominação. And so I stumbled into this aspect of missions by mistake when they attacked us. Então eu entrei nesse aspecto de missões por um engano, né, quando eles nos atacaram. And that's the thing about the love of Christ. It reaches us irrespective of our background. Por isso que eu amo o amor de Cristo, porque ele nos chama independente da nossa origem. So I have so many experiences and stories I could share with you how Christ reached even those you don't expect. Eu tenho muitas experiências que eu posso compartilhar com vocês, que como Cristo alcança aqueles que não se esperava que fossem alcançados. And every one of us can be a voice for the voiceless. E como todos nós podemos ser uma voz para aqueles que não podem falar.
Let me share a quick story of how a 12-year-old inspired me to do the work I'm doing today. Deixa eu partilhar uma história de como uma garota de 12 anos me inspirou a fazer o que eu faço hoje. Claro. Thank you very much. I was complaining to a friend of mine who is a politician in UK. He's English, he's white. Eu estava reclamando com um amigo meu, que é um político no Reino Unido, ele é um inglês branco. His daughter saw some of our photos from Jos of some of the killings and some of the struggles of the widows and the orphans. A filha dele tinha visto algumas das fotos lá de Jos, das matanças e também dos órfãos. And her Das response was very peculiar. She taped up her mouth on a Saturday and she would not eat or speak to anybody. Ela respondeu muito peculiarmente. Ela colocou uma faixa na boca e não comia e nem falava com ninguém. Particularly because this girl is a talkative. She never stops talking. Particularmente isso porque essa garota é bem falante, ela nunca para de falar. So her parents were concerned. Why is she not speaking? And they would ask her and she would just fold her hands and go, E aí os pais perguntavam para ela, né, por que ela tava assim, e ela simplesmente não respondia, cruzava os braços e não respondia nada. Then she goes to bed with a huge tape on her mouth and she's refusing to speak. E ela foi para a cama com essa faixa grande na boca e recusando-se a falar. That was Saturday night. Now, Sunday morning, she goes to church with the same tape on her mouth, not speaking. E aí isso foi sábado à noite, mas no domingo de manhã ela foi para a igreja com a mesma fita na boca e não falava nada. And this unsettles everybody in church. Why is your daughter having a big tape on her mouth? And the parents go, we don't know. She's not talking. E isso deixou o pessoal meio perturbado lá. Por que a sua filha tá com isso aí na boca e não tá falando? Eventually, everybody gathered around her and insisted she had to explain why she had a tape on her mouth. Por fim, todo mundo se aproximou dela, né? E queria saber a explicação do porquê que ela não estava com a fita na boca. So this 12-year-old girl removes the tape from her mouth and she said, I want to be a voice for the voiceless. Então essa menina de 12 anos tirou a fita da boca e falou, é porque eu quero ser uma voz para aqueles que não podem falar. I want to speak for those whose voices have been silenced, the widows and the orphans. Eu quero falar por aqueles que a voz foram silenciadas, as viúvas e os órfãos. Help me to help the victims of terror in Jos Plateau State, Nigeria. Me ajudem a ajudar as vítimas do terror em Jos, no estado de Plateau, na Nigéria. People emptied their pockets and they just gave and they were crying. As the father told me about what the girl did, I was crying. As pessoas começaram a esvaziar os seus bolsos e elas estavam chorando. E quando o pai estava me relatando isso, eu também estava chorando. I said, I have no excuse. I would never complain again. Eu não tenho mais desculpas, eu nunca mais vou reclamar. Her school heard about it. She's 12-year-old. It's not a Christian school. People emptied their pocket. They were so moved. A escola dela ficou sabendo disso e ela só tem 12 anos de idade. E as pessoas também lá fizeram as doações porque foram bastante tocadas. She raised thousands of pounds. She was able to buy toys and gifts for the children in Jos, and she flew to Nigeria with her parents with enough to give out. Ela levantou milhares de libras e ela conseguiu comprar brinquedos e voar para a Nigéria até lá. 12 years old. 12 anos. We have no excuse. Everybody can do something. Nós não temos desculpa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Since I had that, any opportunity I get, I use to tell stories. Desde que eu vi isso, eu aproveito cada oportunidade que eu tenho para compartilhar as histórias. Of how you can make a difference, one life at a time. De como você pode fazer a diferença. I could go on and on. Feel free to ask me questions. Eu posso seguir. Sinta-se à vontade para mim fazer perguntas. Mas ele pode seguir contando que a gente vai ouvindo. A gente tá aqui só absorvendo. Mas eu gostaria muito de saber a respeito desses ataques, por exemplo. Qual que é a comunidade dele, do pastor? E assim, por que, para uma pessoa leiga, por que esses ataques acontecem? Por exemplo, é por questão de religião? É por questão para tomar o poder do lugar? Enfim, por que a Nigéria e essas comunidades elas são tão atacadas? E só um adendo, porque da outra vez que vocês vieram, o missionário... Qual é o nome dele que eu esqueci? O Wolfen, né? O Wolfen. Uhum. Ele estava falando que na região dele, os grupos terroristas, eles... aproveitavam de filhos cristãos e sequestravam para que eles crescessem nas milícias e tudo mais. E como que é essa relação na Nigéria? É parecida? Eles são atacados por isso também? Como que funciona? Okay. The question is a bit long, but let's put it short. For the common man,
we want to understand what's the reason for the attacks in the communities. So is it a religious motive religiously driven? And there was a guest here once from Colombia, and he also mentioned that some attackers would target the children of Christian, specifically the children of Christian. So please let us know. Imagine the common man, common sense, they don't understand why or the reason for the attacks. A Muslim man once said this. He said, you Christians, when you get married because you are in love. Muçulmano uma vez disse, vocês cristãos, vocês se casam. Quando vocês se casam é porque vocês estão apaixonados. He said, but when we get married to take over a community. Mas nós, quando casamos, nós casamos para assumir uma comunidade. So in any community, after 10, 15 years, we become more influential than you. Então, assim, em 10, 15 anos, em qualquer comunidade, nós vamos ter muito mais influências do que vocês. These guys live by an ideology that is deep. Esses caras vivem numa ideologia profunda. Some call it jihad. Alguns chamam de jihad. But they believe that they should take over everywhere they stay. Mas o que eles creem é que eles têm que tomar posse, tomar conta de qualquer lugar que eles se assentam. There's a doctrine of immigration, for example, is a form of jihad. A doutrina da imigração é uma forma de jihad para eles. There's a doctrine of deception, is a form of jihad called teqiya. Tem uma doutrina de engano também chamada teqiya. I was very ignorant to all of this before until it began to happen, and I saw it year after year. For the last 3 decades, I have seen the same principle operation. Eu tenho visto esse princípio de opressão, mas durante anos eu não tinha consciência disso. They believe that they should Eles creem que eles devem fazer isso. convert the infidel or destroy the infidel. Que eles devem converter o infiel ou destruí-lo. Uau. They are fearless. Eles são destemidos. They feel that they would be rewarded by their God if they take out the infidels. Eles acham que vão ser recompensados por Deus se eles fizerem isso com os infiéis. They live by a dangerous ideology. Eles vivem por essa perigosa ideologia. ISIS, O ISIS, Boko Haram, Boko Haram, headsmen, os pastores de cabra, all of them stand by the same principle of Sharia. todos eles estão no princípio da Sharia, no mesmo princípio da Sharia. So this is an ideology. It's not just politics, it's not just religion, it's a lifestyle. É uma ideologia, não é só política, não é só religião, é um estilo de vida. So when you ask, is it religious? I'd say yes. Quando você pergunta, é religioso? Sim. Is it political? I'd say yes. É político? Sim. An ideology goes beyond politics and religion. Mas uma ideologia vai além da política e da religião. And so you would have people in every country where when they hold that ideology is stronger than their nationality in that country. Então você tem isso em todo o país, quando a ideologia é mais forte do que a própria nacionalidade. So when I speak, for example, to the British government, I tell them, I said, homegrown terror is going to be a bigger threat in the UK than anything else. Eu falo, quando eu converso com o governo britânico, eu falo o terrorismo interno vai crescer e vai ser uma grande ameaça. When I moved back to the UK from Jos, I saw ISIS advertising in London. I saw them myself. Eu vi o ISIS fazendo propaganda em Londres quando eu saí de Jos para lá. I was shocked. Eu estava chocado. I went to their website and the people who were actually advertising had British accents from East London. Então, as pessoas, eu estava chocado que eu fui no site deles e as pessoas que estavam lá fazendo a propaganda tinham sotaque em inglês na London Oriental, no leste de Londres. And I told a few people, I said, very soon terror attacks are going to begin in the UK. E eu pensei, logo vai ter ataques terroristas aqui no Reino Unido. In less than a year, the bombing began in London. Em menos de um ano, teve uma bomba explodindo em Londres. It's an ideology. É uma ideologia. And so once that ideology takes hold of a human being, Uma vez que essa ideologia toma conta do ser humano, only the love of Christ can set them free.
Só o amor de Cristo pode libertá-lo. I can tell you for sure that I've not seen anything change that ideology except the love of Christ. Eu posso te falar com toda segurança que eu nunca vi nada mudar isso aí, essa ideologia, a não ser o amor de Cristo. Right now, we have prisons in the UK where the ideology is spreading. Nós temos, nesse momento, prisões no Reino Unido onde essa ideologia está se espalhando. We have streets in Europe where people are being that ideology is taking over. Nós temos ruas na Europa onde as pessoas estão sendo ideologizadas, estão recebendo essa ideologia. I think you get the picture of what I'm trying to say. Eu acho que vocês conseguem ter uma noção do que eu estou tentando dizer. It's a bit depressing, but that's the truth. É um pouco deprimente, mas essa é a verdade. That's why the Christians cannot be afraid. I'm not afraid of the gospel of Christ because it's the power of God unto salvation. Por isso que os cristãos não podem temer. Eu não tenho vergonha nem medo do evangelho de Cristo, porque ele é para nossa salvação, é poder de salvação. It's an ideology of hate that needs to be countered with the ideology of love. É uma ideologia de ódio que tem que ser contra-atacada com uma ideologia do amor. E eu queria perguntar para o pastor a respeito de quando a comunidade dele foi atacada. Quantos anos ele tinha, como foi, enfim, para ele. E a partir disso, se ele saiu de lá, se ele permaneceu, enfim, ele pudesse compartilhar com a gente sobre isso. I want to hear from you when your community was attacked, how old you were, if you left your community. So tell us a bit about this, when your community was first attacked and etc. We had little attacks on and off, little ones. They would come, smash everything up. They would threaten in that area. Nós temos pequenos ataques, indo e vindo. Eles vêm, destroem tudo e vão. My church is now and was planted in a place in Jos called Jos North, where we had a lot of... Plateau State is a Christian state, but we had a concentration of Muslims in Jos North. A minha congregação está no norte de Jos, onde Jos o estado de Plateau, onde está Jos, é um estado cristão, mas nós temos uma concentração de muçulmanos no norte. In that region, not a single church is left standing. Nessa região não fica de pé nenhuma igreja. Uau. And so the kind of person I am, that's where I want to go plant a church. É por isso, com esse tipo de pessoa que eu sou, é por isso que eu quero ir e plantar igrejas. So when people are running away from the place, I'm running to the place. Então, quando as pessoas estão fugindo do lugar, eu estou indo para o lugar. So I secretly pay for a property to have church, and no churches around that area, but they didn't know it was going to be a church, so they collected the money. Então, eu oro para plantar igreja nesses lugares onde não tem. E aí a gente vai juntando dinheiro para comprar propriedades e plantar igrejas ali. As we began to worship, the militants gathered outside and they began to threaten us that we should come out. E aí nós fizemos isso e enquanto começávamos a orar e louvar, e os militantes viram a gente e falaram que era para a gente sair dali. To cut a long story short, that particular area, we were pushed out of it. The owner of the property called me before the service was over. Então, para encurtar a história, nós fomos tirados daquele lugar. O proprietário da terra pediu para que a gente saísse dali. It was from him I first heard that there was a plan for the region, because he said there is a plan for this area. You cannot have church here. What they'll do to him as a Muslim will be worse than what they'll do to me if we continue. Então, como tem um plano para aquela área, o que os militantes iam fazer com ele seria ainda pior do que fariam com o proprietário, seria pior do que fariam com ele por causa da plantação de uma igreja. Então, os planos envolvem não ter igreja naquela área. So we got kicked out of the place, and I found a guest house which was abandoned. Everybody was afraid of the place because they killed someone there. Nós fomos expulsos daquela área e nós achamos uma hospedagem que estava abandonada. E as pessoas tinham muito medo porque várias pessoas foram mortas ali, naquele local. It was a horrible place, so we paid for the place and we started church there. O lugar era horrível, mas nós pagamos pelo lugar e começamos uma igreja ali. And for years, that was where we were meeting. I moved my house there. I lived my wife hated the place because the atmosphere was bad. E foi por anos, foi para onde eu me mudei, né? E minha esposa odiava o lugar porque a atmosfera era horrível. To cut a long story short, as church was going on, we began to hear the militants come, and they come
to threaten us in the place. Então, para encurtar a história novamente, a igreja começou aí, e só que os militantes começaram a vir, né, e ameaçando-nos. One day they just set the church on fire, smashed all the glass, and they were chanting Allahu Akbar, the normal thing. Um dia eles vieram, tacaram fogo na igreja, quebraram os vidros e começaram a cantar o Allah Akbar. We were able to put the fire off, and then we heard killings all over the place. The mosque next, maybe 2-3 buildings away, was announcing over the loudspeaker, kill all the men, spare the women. Enquanto nós conseguíamos apagar parte do fogo, a gente estava vendo as matanças e os alto-falantes deles falando, matem todas as pessoas. This is jihad. This is jihad. We have guns, and as a Muslim, you have to do jihad. That was what they were announcing over the air. Ele falava, isso é jihad, isso é jihad. E como muçulmanos, nós temos que fazer a jihad. Isso era o que era anunciado no alto-falante. That was the first night. The second night, they said, we have more weapons. Don't spare even. Initially, they said, kill only men. Now they said, kill men, kill women, kill everybody. They are all infidels. Essa tinha sido a primeira noite. Mas aí eles vieram a próxima e anunciando no alto-falante, matem as mulheres todas, porque antes eles tinham falado, não matem as mulheres, só matem os homens. Mas nessa segunda noite eles vieram falando, matem as mulheres, matem as crianças, matem os homens, matem todos os infiéis. So just imagine people crying, screaming, and then you're hearing gunshots, explosions, and it happens for 2 days. Então imagina as pessoas gritando, chorando e você ouvindo tiros de armas e explosões por 2 dias. When terror takes hold, 2 things happen to you. You're either very afraid. 2 coisas acontecem quando o terror vem e você fica com muito medo. Or you get so angry with rage. Ou você fica com muito medo ou você se enche de raiva e fúria. My fear turned into rage and I picked up a rifle. O meu medo se tornou em raiva, em fúria. Eu peguei um rifle. It was a licensed rifle. Era um rifle licenciado. I put bullets on my chest like that, black on black with boots, and I got on the street. Eu coloquei balas no meu peitoral, assim, e vestido de preto, com botas, e fui pra rua. Rambo. You know, I've always been unusual. I look like Rambo. Foi exatamente. Eu pareci o Rambo. And when the militants were coming about 100 meters away, screaming, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enquanto os militantes estavam vindo e gritando, Allahu Akbar, myself and the youth I had with me, I would say, praise the name of the Lord, hallelujah. E eu falava para os jovens que estavam comigo, louve o nome do Senhor, aleluia. On one side, Allahu Akbar. On the other side, hallelujah. De um lado tinha Allahu Akbar, e do outro lado, aleluia. And the Muslims were surprised. They were like, they are not used to people doing this. Os muçulmanos ficaram surpresos, porque eles não estão acostumados com as pessoas reagir assim. And from 100 meters away, 50 meters, 30 meters, they kept coming closer. Então eles estavam vindo 100 metros, 50 metros, 30 metros, se aproximando. Meu Deus. Then I asked the young person beside me, I said, you know, we may not survive this. Have you given your life to Christ? E eu perguntei para um jovem que estava do meu lado, eu falei, você sabe que a gente pode não sobreviver a isso, você já entregou a sua vida para Cristo mesmo? I lied, no, this is exactly what happened. E foi isso exatamente o que aconteceu. While all of that was going on, somebody rushed out from inside the Lutheran guest house across the road from my church. E enquanto isso, alguém saiu correndo da hospedaria, da pousada luterana que está lá e cruzou a estrada. On CNN, we see one plane fly into the Twin Tower of the World Trade Center in New York. E na CNN passava um avião indo para a Torre Gêmeas. We had been under attack for 2 days, and then that happens in New York. A gente estava sob ataque há 2 dias e isso começou a acontecer em Nova York. Uau. While we were busy talking and wondering, is this a global thing? The second plane flew into the towers. Enquanto nós estávamos ocupados discutindo, será que isso é global, está acontecendo no mundo inteiro? O segundo avião atingiu o segundo prédio. We had not slept for 2 days, and I rushed in to see as those towers fell down. A gente não tinha dormido há 2 dias e nós corremos para ver as torres despencarem, caindo. If I was angry before, now I'm filled with rage and hatred. Se eu estava bravo, agora naquele momento eu estava cheio de fúria e raiva. We will fight until we die. Vamos lutar até morrer. To cut a long story short, miraculously, I did not need to use the gun. Para encurtar a história, milagrosamente eu não precisei usar a arma. 2 things happened. A Muslim came between us, the militants, and my team of people. 2 coisas aconteceram. Um muçulmano ficou entre nós, os muçulmanos e os cristãos. Ele correu e parou no meio.
And he said, these are our neighbors. These are our neighbors. You cannot attack them. E ele falou, esses são nossos vizinhos, também traduzido como o próximo. São os nossos próximos, os nossos vizinhos. Vocês não podem entrar em conflito, não podem brigar com eles. And the Lord asked me, the people you want to shoot, Christ died for them. E o Senhor falou comigo, essas pessoas com que você quer atirar nelas, Cristo morreu por elas também. Uau. So I now have a big crisis that I'm dealing with. How do I protect my family, protect my land, and then love my enemies? E aí eu entrei numa crise tremenda, porque eu perguntava como é que eu protejo minha família, protejo minha terra e ainda amo meu inimigo. I'm still on that journey, by the way. Eu ainda estou nessa jornada, a propósito. At that period, I had taken my wife and family to go hide them somewhere safe. E nesse período eu tinha levado minha esposa e minhas crianças para escondê-los em algum lugar seguro. But I could not leave the church and I could not leave the church members. Mas eu não pude deixar a igreja nem os membros da igreja. The Bible says that the good shepherd lays down his life for the sheep. A Bíblia diz que o pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. How can I go and hide when they are killing Christians? Como é que eu posso me esconder enquanto eles estão matando os outros cristãos? So a lot of personal struggles. Então foi muita luta pessoal. My family thought I was being careless and irresponsible. Minha família pensou que eu estava sendo descuidado e irresponsável. You know that when this crisis happens, they give them money for killing Christians. Então, quando acontecem essas crises aí, eles recebem dinheiro para matar cristãos. They give them more money for killing pastors. E eles dão mais dinheiro por matar pastores. Ganham mais dinheiro para matar pastores. So every pastor knows in the north that they are victims and they would get money for killing them. Então todo pastor sabe isso no norte lá que eles são vítimas porque os caras ganham dinheiro para matá-los. Now these guys, I had a car, one very old Renault 4 car like this that I called Jeremiah. Eu tinha um Renault chamado Coitado. Jeremias. Um Renault. I noticed I saw a few Renault cars here too. And the militants knew the name of my car. E os militantes sabiam o nome do meu carro. Where's Jeremiah? Onde está o Jeremias? Can you imagine? Imagina? They are very intelligent. They do their groundwork. They do their investigations. Eles são bem inteligentes. Eles fazem o reconhecimento do terreno antes. So this is not a distant story. It's a very real thing that we face on a day-to-day basis. Isso não é uma história distante. Isso é base diária de coisas que a gente enfrenta diariamente. I could share another story with you about how, because of the work we're doing, we are helping a lot of people. But let me hear the questions you have, because I could keep you here all day talking stories. Posso ainda compartilhar muitas histórias e como nós estamos ajudando as pessoas, mas deixa eu ouvir as perguntas de vocês. Pode continuar compartilhando história, a gente falou, não tem a gente problema. tá amando. Mas como que é realmente lidar com isso? Porque ele falou, deixei minha família no local seguro. Como que é esse apoio familiar? E como ele tem tido algum apoio de igrejas, de projetos missionários? Porque são histórias que realmente impactam, mas parece que acontece igual com a menina de 12 anos. Ela faz uma ação, as pessoas doam, mas já fiz a minha parte, eu dei um dinheiro. Como que tem sido? Pessoas têm aparecido, têm ajudado ele nessa caminhada? So there's a whole lot of things. Just how do you cope with that thing that you had to put your family in a safe place and yet be in another place? And also, how is the engagement of people? You know, like the 12-year-old girl, she managed to mobilize them and they engaged. But what happened after that? Did they keep engaged at that? Because sometimes people say, well, okay, I have done my part and just that. They don't engage. They don't keep engaged in that. So that was the question. I'm not sure it was correct. Very good question. Okay. Boa pergunta. People get fatigued and get tired of giving and feel hopeless. As pessoas muitas vezes se cansam de doar e também se sentem desesperançosas. Many times when I speak to people who support the victims, they feel that the killings are not going away, they are increasing. Muitas vezes que eu falo com as pessoas, com aqueles que apoiam, os apoiadores, eles falam as matanças não estão indo a lugar nenhum. Assim, ao contrário, elas estão aumentando, né? Let me respond with a story that transformed my heart. Deixa eu responder com uma pergunta, com uma história que transformou meu coração. This is my personal experience. Minha experiência pessoal. We found that the villages are so poor that they can't even charge their phones. They go 15 kilometers, 10 kilometers to charge their phones. Nós vimos que as vilas eram muito pobres e que eles tinham que andar 10, 15 quilômetros só para carregar os telefones deles.
the roads are so bad, and in the process they get killed just for going to charge their phones. As ruas e as estradas são muito más e eles acabam sendo mortos, assassinados só nesse caminho Carregar para o celular. não para carregar o celular, nesse caminho. So myself and a few friends put some money together and we bought some small solar panels to install in some villages. Eu e alguns amigos juntamos alguns dinheiros e com o projeto de instalar painéis solares em algumas vilas. We're on our third village now. In each village, we'll install 10 solar panels. Nós estamos já na terceira vila. Em cada vila a gente vai instalando painéis solares. Uau. You need to see the joy on their faces when they see light in their village for the first time. Você precisa ver a alegria no rosto deles quando eles veem a lâmpada, a luz acendendo pela primeira vez na vila deles. The joy. I have videos I can show you. It's so inspiring. And they go, we have light. That bulb, first time, it's a big deal. E para eles, eu tenho alguns vídeos, eu posso mostrar depois para vocês, mas eles olham assim a lâmpada, né? Então para eles aquilo é Brazil, demais. Sao Paulo, you guys have so much light wasting everywhere. Light everywhere. So much. I'm thinking, look at this. No Brasil, São Paulo, aqui especialmente, vocês têm luz para tudo quanto é lado, né? When light comes in certain places in Nigeria, once the light comes back, people will scream, yeah! Quando a luz chega em alguns lugares na Nigéria, as pessoas até gritam, celebram gritando, né? Yeah! Having consistent light is rare. Ter luz permanente é raro. So you can imagine how powerful putting solar panels in those villages are. But recently, the Lord began to speak to me and he said, go into one of the Fulani villages. Então você pode imaginar quão pontual, quão poderoso é instalar a energia elétrica nesses lugares. E recentemente o Senhor falou para mim, vai até as vilas Fulani. What? Install solar panels for who? These animals, these beasts, these bastards? E aí ele falou, o que? Instalar painéis solares para esses animais, esses bastardos, essas bestas feras? Vai pra Nínive, né? Like Nineveh. Honestly. Jonathan. But grudgingly, I mobilized the team. And when I spoke to the Christians, when I spoke to the leaders, people in the community everywhere, they said I was crazy. Quando eu falei com os líderes e com as pessoas em tudo quanto é lugar, eles falavam que eu estava maluco. Family, loved ones, even social workers, everybody said, are you crazy? Famílias, entes queridos, até assistentes sociais falavam, você tá doido? When we sent a message to the Fulani community, the expression on their faces were like, are you crazy? Nós You mandamos, want to come here? nós mandamos uma mensagem para os líderes fulanis e eles fizeram a expressão de, você tá maluco? Você quer vir aqui? The police don't go there. The soldiers don't go there. People just leave them. A polícia, os soldados não vão lá, as pessoas só deixam eles em paz lá. The day we went to install, I prayed my final prayers before the Lord, just in case we don't make it alive. No dia que a gente foi para lá, eu fiz as minhas orações finais, né? Caso eu não voltasse. Né? It's so dangerous that you can't drive in. You have to park your car. É muito perigoso. Você não entra com o seu carro, você tem que estacionar ele antes. Generally, that area. In fact, recently I had to buy an SUV because when I sent my team into one of the villages, they crashed. The roads are so bad that regular cars can't go there. Recentemente eu comprei um SUV para ir com o time, porque as estradas são muito más, né? Eles quebram o carro quando você tenta passar. O carro comum não consegue. Passa. So you can imagine my engineers and myself, we packed the cars and we started going into this village like going into a den of lions. Então você imagina eu e os engenheiros indo, deixamos nosso carro e começamos a entrar nessa vila como se fosse na cova dos leões. I was more concerned about the safety of my workers than myself. Eu estava mais preocupado com a segurança dos trabalhadores do que com a minha. But they let us into the village and my engineers were installing the solar panels on the roof when the Lord spoke to me. Mas nós entramos e enquanto os engenheiros estavam instalando os painéis solares nos tetos, o Senhor falou comigo. And the Lord said to me, I know the plans I have towards you, plans of good, not of evil, to bring you to an expected end. O Senhor falou comigo, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de lhe fazer bem, não lhe causar dano e um fim que você não espera. So that means I'm going to survive this. That means they're not going to kill me. I was encouraged to hear that. Yeah? Então isso significava que eu ia sobreviver. Vai ser hoje, né? And then the Lord said, I'm not just talking about you. Every one of these Fulani people that you hate so much, I know my plans towards them. They are plans of good, not of evil, to bring them to an expected end.
E o Senhor falou, não estou falando só sobre você, eu estou falando sobre esse povo fulano que está aí. Eu também tenho bons planos para eles, planos de paz, não de danos. Lord, why? These are animals. Why would you have good plans for people who kill, people who don't care? E eu falava, Senhor, eles são animais, por que você tem planos bons para eles? Pessoas que não estão nem aí, não se importam. Then the Lord showed me my heart. Então o Senhor me mostrou meu coração. And it was like a vision. My heart was filled with blackness, hatred, vengeance. I hated them from the depth of my heart. E o Senhor me deu uma visão do meu coração enegrecido, cheio de vingança, de ódio. I showed you the picture of me sat in the village while the engineers were working, and the Lord said, you thought you brought light to this village, but I brought you to this village to show you darkness in your heart. Ele me mostrou uma foto dele sentado nessa vila, que foi quando o Senhor estava falando com ele. Você pensa que você trouxe luz aqui para a vila? Não, mas eu que te trouxe aqui para te mostrar a escuridão no seu coração. Uau. So my answer to your question is, we must not allow the darkness overrun the light on our hearts. Você não pode, a minha resposta é, você não pode deixar as trevas sobrepor a alegria do nosso coração, seu coração. I did not realize that I was filled with hatred and bitterness and blackness until I went to that village. Eu não tinha percebido que o meu coração estava cheio de amargura, de ódio, até entrar naquela vila. When we got there, the children were suspicious, the women were suspicious. They were looking at me in a suspicious manner. E quando a gente entrou lá, as crianças, as mulheres estavam todos desconfiados. Eles olhavam pra gente de uma maneira desconfiada. They must have noticed something changed about me because the children came round me. Mas aí eles começaram a notar que alguma coisa estava mudando em mim, porque e as crianças começaram a se aproximar. Literally touching me and you know, in Brazil you guys have no idea of personal space. I noticed. As crianças também estavam literalmente me abraçando. Eu sei que no Brasil vocês não têm muito a noção de espaço pessoal. You are very warm, you hold people, you talk. Vocês são muito calorosos, vocês abraçam as pessoas. Hugs, free hugs. Yeah. English, British people, we are not like that. They're like, Yes. Os ingleses não são assim, os ingleses já so mantêm a you can distância. imagine the children coming around me, and for the first time I saw them as human beings. Você imagina essas crianças vindo e foi ali a primeira vez que eu vi eles como seres humanos. So I began to repent and I said, Lord, I'm sorry, I had so much bitterness in me. Eu comecei a me arrepender e falar, Senhor, desculpa, me perdoa, eu tenho muita amargura dentro de mim. Then the women joined, and then it was so beautiful as they came round, and for the first time I saw them as human beings, not as animals. E as mulheres também vieram, e foi aí também pela primeira vez que eu as vi como seres humanos, não como animais. We've been back to that village 3 times. Nós já voltamos a essa vila 3 vezes. Recently, their leader held me with 2 hands, Recentemente, o líder deles me pegou nas minhas 2 mãos and he assim, began to pray for me. e começou a orar por mim. Uau. He was so close to my face, I could feel his breath, and he was just praying and praying and shut his eyes. He was praying. E ele estava tão perto de mim que eu sentia a respiração dele no meu rosto, e ele estava bem perto, orando ardentemente. And he said, when I hear you are coming, I can't sleep, I can't farm. I'm filled with so much joy. Ele fala, quando eu ouço que você está vindo, eu não consigo dormir, eu não consigo plantar, eu sou cheio de uma alegria tremenda. What manner of love is this? Que amor é esse? Why are you doing this? Por que você está fazendo isso? Then he called me and he said, please, can you teach and train my children? I have 300 children here. They don't go to school. E ele me chamou e falou, você pode, por favor, treinar as nossas crianças? Eu tenho mais de 300 crianças aqui que não vão à escola. Can you imagine just from a solar panel? Você imagina, do painel solar, God is working on me, and could it be that God is working on them? Deus começou a trabalhar em mim e eu creio que Deus está começando a trabalhar neles também. So now I have a Fulani speaking teacher. He goes into that village every single week. E agora a gente tem um professor que fala Fulani indo naquela vila Uau. toda semana. So I could show you pictures and videos of Fulani children saying A, B, C. E eu consigo te mostrar vídeos e fotos de crianças falando A, B, C, D. Now I went back to them and I said, I'll build you a school. E aí eu voltei e falei, nós vamos construir sim a escola. At the end of the month, I'm going back to Nigeria. No final desse mês eu estou voltando para a Nigéria.
I hope to start building that school now. E eu espero começar a construir a escola. Uau. That is my response to your question. Essa é a minha resposta para a sua pergunta. Uau. Acts of love. Atos de amor. Uau. Pastor, eu gostaria muito de saber, além desse projeto de painéis solares e de plantação de igrejas, quais outras frentes de ação que você lidera ou que você apoia para ajudar ali as comunidades? Um passarinho me contou que tem alguma história sobre máquina de tijolos. A gente quer saber sobre isso também. Okay. So besides, in addition to church planting and solar panels installations, what else has been done in the field? So, I've heard it from the grapevine. Maybe a bird told me that there's this kind of machine with bricks or blocks. What about that? Is it another project? Yes. Well, we start every project not having any money. Nós começamos todo projeto que nós começamos sem dinheiro. If someone hears me now, they'll think he has a lot of money, he wants to go build a school. No. Talvez você pense, eles vão construir escolas, tem muito dinheiro. Não. We could not even afford to install the solar panels. Nós não tínhamos dinheiro nem para instalar os painéis solares. I just shared the vision with a friend. He started with $100 here, £200 there, bit by bit. Comecei a compartilhar com amigos e um deu $100 aqui, outro deu 200 libras ali. E aí, So recently I bought a block making machine. recentemente eu comprei uma máquina de fazer blocos. If you tell the militants to drop a gun, you have to give them something else to carry. Se você quer que um militante largue a sua arma, você tem que dar outra coisa para ele carregar. Like me, I dropped a gun and I picked up a camera. Como eu larguei minha arma e peguei uma câmera. So if we're saying drop the gun, maybe they can pick up a shovel. Talvez se você tira a arma dele, mas ele pega uma pá, Pick up a hammer. um martelo. So I told their chief, I said, let's build the school together. E eu falei pro chefe, vamos construir juntos a escola. We're going to use modern architecture, but we're going to use local clay. Mas nós vamos usar a arquitetura moderna, mas a argila local. As we train them to build together, we're changing their mentality of that ideology of hatred. Então, quando a gente está treinando eles a fazer o trabalho, a gente está mudando a ideologia de ódio deles. And so that's how I began. And we're just starting by buying a block making machine. Actually, I need not a block making machine, but a brick making machine. Na verdade, a gente começou aí, foi assim que a gente começou com a máquina de fazer blocos, mas na realidade a gente precisa de uma máquina de fazer tijolos. Because that way we can begin to change the whole community and build a health center, build a school, and equip the people. Então, porque aí a gente vai mudar a região toda, vai conseguir um centro médico, construir um centro médico, a escola e outras coisas. Baby steps. São passinhos de formiga, passinhos de nenê. A gente já está encerrando o nosso tempo na rádio, rádio. então eu quero agradecer você que está ouvindo a gente pela rádio. Corre lá no YouTube, @nacontramão_RTM. Você pode ver a gente. Se você está no site da rádio também, corre para o YouTube, que a gente ainda vai ter mais uns 30 minutinhos de conversa. E aí você pode tirar as dúvidas, a gente ainda vai ter mais história. Então, para você não perder nada, corre lá, tá bom? Isso aí, gente. Vem participar com a gente. Mais uma vez, muito obrigada por vocês que ficaram até aqui, né? E a gente, se você não for pro YouTube, a gente se vê semana que vem na rádio, mas a gente quer te ver no YouTube. Então, vambora pro YouTube. Então, corre lá. Tchau, tchau, galera da rádio. Voltando para a parte do YouTube e para as conversas, pode ir? Se quiser. So you want to have a break? So we have 1 hour and we'll have another half. Now we're on. So you need anything? You want to have a break? I thought I've been talking just for 5 minutes. For you. Have I been talking? I thought it was just 5 minutes, not Pra 1 mim foi só hour. 5 minutos. Pra mim, So carry on. We can carry on, it's fine. Okay, tá. If Bora you're lá. good to go, I'm good to go. Ok. queria voltar no assunto que você estava falando uma hora que Deus estava trabalhando no seu coração essa questão de amar os inimigos. E quando a gente fala da igreja brasileira, a gente não tem talvez tanta noção de perseguição aqui, né? Amar os inimigos talvez está mais ligado a uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade familiar, são coisas mais cotidianas. Como que ele, como um pastor, tem lidado com isso, que ele falou que é algo novo, e inspirado a igreja dele a fazer o mesmo? Como que é para você falar para um pai, para uma mãe que perdeu um filho, que ele tem que amar aquelas pessoas, se isso tem refletido na prática? I want to get back to what you said about loving your enemy.
And here in Brazil, people usually report that mention that idea regarding the struggles at work or struggles with church members, etc., which is precisely very different from what you're experiencing. So how you've been dealing with that, how you've been teaching the church about that? It has been difficult because it's easy to say love your enemies. Tem sido difícil, porque é fácil falar ame seus inimigos. It's easy to say turn the cheek when they slap one side, turn the other side. É fácil falar dê a outra face. If you knew the kind of person I was, I'm not the type that turns the cheek. Se você soubesse o tipo de pessoa que eu era, eu não sou do tipo que vira da outra face, não. I was telling a story yesterday in church how I play football and I play very aggressive defense. Eu tava contando uma história ontem na igreja, como eu jogo futebol. Eu sou bem agressivo na defesa. As in very, very. Eu quero dizer bem agressivo. So most strikers don't like me. Então, muitos não gostam de mim. As a side gist, recently one of the people asked me, he said, but you're a pastor. How come you play so strong and aggressive? E alguém já me perguntou, você sendo pastor, como é que você consegue jogar assim tão agressivamente? How do you believe God will let you into heaven when you play football as if, you know, what's your theology? How do you succeed in playing that way? Como é que você acha que Deus vai te permitir entrar no céu jogando futebol assim? Qual é a tua teologia aí? Because once the game is over, he said, you are so sweet, so gentle, so nice. But once the whistle goes, you are just something else. Porque enquanto não tem jogo, você é tão doce, tão legal, assim, mas quando o juiz apita... So I said, it's very easy, very easy. Let me explain. É muito fácil, deixa eu te explicar. Once the game starts, all my opponents, I see them as devils. Quando começa o jogo, eu vejo meus oponentes como demônios. What do you do with devils? You cast them out, don't you? Se você vê os demônios, você expulsa, não expulsa? That's it. É isso. So he says, God will not let you into heaven. No, he says, well done, my son. Aí alguém me fala, Deus não vai deixar tu entrar no céu. Ele fala assim, não, ele vai falar, muito bem, filho meu. Let me tell you a real story. One of the cameramen I work with was telling me one of the converts he's working with. That convert used to be the killer in Boko Haram in that region. Eu vou partilhar uma história. Um dos meus cameramen com o qual eu ando, ele estava me falando a história de um novo convertido que era do Boko Haram. He's killed so many Christians that he has lost count. Ele matou tanto cristão que ele perdeu a conta. On this occasion, he was about to kill this Christian, and the Christian began to pray. Teve uma ocasião que ele estava para matar o cristão e o cristão começou a orar. He said most times he's trying to kill people. They're begging for their life or they're begging for God to accept them. But this Christian was praying for him, the terrorist. Ele estava falando que na maioria das vezes ele encontra pessoas que imploram por sua vida e tal, mas esse cristão estava orando pelo agressor. Like Stephen, he was saying, Lord, forgive him. Como Estevão, ele estava falando, Senhor, perdoa-o. And that shocked him. He said, why are you doing that? Stop doing that. And he said, my Lord taught me to pray for my enemies. E aí isso chocou ele. Ele começou a perguntar, por que você está fazendo isso? Para de fazer isso. E o cristão respondeu, meu Senhor me ensinou a amar meu inimigo. I'm not afraid to die. Jesus loves you and Jesus died for you. Eu não tenho medo de morrer. Jesus te ama e Jesus morreu por você. That was the last thing that Christian said because all the other terrorists were watching him. Because he didn't want to look weak in front of them, he killed the Christian. E foi as últimas palavras daquele cristão, porque tinham outros do Boko Haram ali, e aí ele precisou matar aquele cristão. As he os outros slaughtered estavam ali. that Christian, he became a Christian himself. Mas assim que ele matou aquele cristão, ele se tornou cristão. The Spirit of God arrested him and he was convicted for his sins. O Espírito de Deus se apoderou dele e o convenceu dos seus pecados. Now this killer goes about sharing the gospel of Christ. E hoje esse sai por aí falando sobre o evangelho de Jesus Cristo, esse Now Boko Haram, ex-assassino.
is looking for him. E o Boko Haram tá atrás dele. In fact, Boko Haram have assigned a special hit force to find him and take him out. Designou uma força especial para pegar ele. Uau. O Boko Haram. So among the terrorists, Christ is reaching them. Entre os terroristas, Cristo ainda assim está alcançando eles. Uau. Mesmo entre os terroristas. So to respond to your question, is the love of Christ that would make anybody love their enemy? I am the last person who would love their enemy. Então, para responder a sua pergunta, é o amor de Cristo que faz as pessoas a amarem seus inimigos. Eu sou um dos últimos a receber isso, né? Amar meu inimigo. Mas Back o to amor de my Cristo- story of football, I was on the sideline with one of these good footballers who is also a boxer. Eu tava, voltando à história do futebol, eu tava na lateral, perto de um futebolista, de um jogador que também é boxeador. Que bom. Both of us were on the sideline. We were not playing at all. Ambos estávamos na lateral e não estavam jogando. And he was complaining to everybody that he hates the way I play football, that I am too rough. E ele tava falando com os outros, reclamando do jeito que eu jogo futebol, que eu sou bruto demais. So I held him and I said, "Come on, my brother, don't worry, it's just football." And he said, "Take your hands off me." E aí eu abracei ele e falei, não se preocupa, meu irmão, é só futebol. Ele falou, tira a mão de mim. I did not know he was still angry for something that happened probably weeks ago. Eu não sabia que ele estava ainda bravo com algo que tinha acontecido há semanas atrás. And he said, "If you don't take your hands off me now, I will give you a punch in the Ele face." falou, se tu não tirar a mão de mim agora, eu te dou um soco na cara. And I was like, well, what's wrong with you? Don't you dare. And the next thing is, boom, in my E face. ele falou, mano, Punch. cara, não faz isso não. Eu, pum, um soco na minha cara. No, it wasn't pump, it was pum. Não foi um pão, foi um pum. It wasn't just a jab. Não foi só um jab, não. Foi um socão. So he punched me like that. Somehow this hand took a life of his own. And he was the one explaining to me that as he punched me, I gave him a right hook. E quando ele me deu esse soco aqui, alguma coisa aconteceu nessa outra mão aqui, é minha. E isso foi ele que me contou. E aí ela foi nele. Deu um gancho, né? I didn't do it. My hand just did it. My hand just... Não fui eu que fiz isso, foi a minha mão que fez isso. Maybe it's years of martial arts or what, I don't know. Não sei, talvez anos de prática, não sei. So the footballers asked me, they said, "Pastor, what happened to turning the left cheek? The Bible says love your enemy." E as pessoas me perguntaram, pastor, o que aconteceu com dar a outra face, amar o seu inimigo? I said, "I don't know what happened to me. I lost it." Eu falei, não sei, eu perdi essa. It's not easy to love your enemy. Não é fácil amar seu inimigo. Only Christ in you can make you do that. Só Cristo em você pode fazer isso. I'd rather pick up a gun and I'll fight than love my enemy. Eu preferiria pegar uma arma e lutar contra do que amar o meu inimigo. I believe the church should have a plan for security. Eu creio que a igreja tem que ter um plano de segurança. There should be a legal way to protect the land, and advocacy is one of them. E que deve ser legal, né, no jurídico para proteger a terra. E creio que a defensoria, a advocacia também serve para isso. I'm involved with some people that actually use computer schools, and they go into these communities and they train the people. So before they pick up a gun, they put a computer in their hand. Então, também tem essas pessoas que trabalham com computadores em escolas. Então, antes desses alunos pegarem armas, a gente coloca um computador na mão deles. The ideology of hatred needs a practical counter-narrative of love. A ideologia de ódio deles precisa de uma contranarrativa de amor. Education, community engagement, grassroots, infrastructure development. Educação, base, desenvolvimento de base. That's what we should be doing right now. É isso que a gente deve fazer agora. That's how Christ can be seen. É assim que Cristo pode ser visto. Ai, uau. Not a loose right hand. That Não uma direita solta. Vou gastar meu inglês. I have a question. Very important question. yes. About soccer. Eu tenho uma pergunta. Ou United? City or Manchester United? Yes. City or United? Cuidado, hein? Who is asking? Who wants to know? Quem quer saber? Me. Which team do you support? Qual é o teu time? City. I think City is a better team. Eu acho que o City é melhor, uma equipe melhor.
Most Nigerians support actually Man U, City, Arsenal. Nigerians are fanatical. A maioria dos nigerianos são torcedores do United, do City e do Arsenal. Oh, the joy in the life of Nigeria when we won Brazil was a dream come true. A gente lembra de quando a gente venceu o Brasil, um sonho se tornando realidade. At the Olympic Games. Nos Jogos Olímpicos. Sincerely, I stopped supporting any team because I was too fanatical. Desde então eu parei de torcer para o time porque eu era muito fanático. So I walked away from football supporting. I play for sports now, but I'm too passionate to support any group. Não, então agora eu só jogo, tá? Eu sou apaixonado demais para torcer para um clube. I would watch football and I'm scratching myself and I'm bleeding and I'm like. Eu costumava assistir e eu me arranhava, me esfolava até sangrar. I realized that's not godly. Eu percebi que isso não é de Deus, não. Não é pra mim. So I stopped supporting football altogether. Então eu parei de torcer aí. E como que ele lidar? Ele falou que a perseguição tem aumentado. Qual que é a sensação de realizar um trabalho e às vezes parecer que, não diria enxugar gelo, mas você tá ajudando as pessoas, mas mais pessoas têm se perdido do que você tem alcançado? Porque aqui quando a gente faz projetos missionários e vai em algum lugar, quando a gente não vê fruto, é meio natural do Brasil a gente mudar o projeto, né? Tipo, aqui não tá mais dando resultado. Mas como que é olhar a nação e falar, tá piorando a perseguição, mas eu vou continuar alcançando as pessoas que eu consigo? What's it like to see that persecution is increasing? Because sometimes we sense that we've been working, and nothing gets to an end. But on the contrary, it's yet increasing. How does it feel? It does. It feels very, very bad. So persecution is not anything that feels good. But many times feeling bad brings joy when you submit to Christ. A sensação é muito ruim, mas quando você se submete a Cristo, né, porque a perseguição é ruim, mas quando você se submete a Cristo, sentir-se mal pode trazer também uma certa alegria. Commercial Christianity, contemporary Christianity, popular Christianity is no match for radical Islam. O cristianismo contemporâneo não corresponde ao Islã radical. What persecution does is it allows you to be tested to a point where you are ready to follow Christ no matter the cost. Então o que a perseguição traz é que você fica num ponto de seguir Cristo, não importa o custo. I'm currently reading a book, Fox's Book of the Martyrs, people that are killed for their faith. Sim, tô lendo um livro sobre mártires, pessoas mortas por sua fé. One of the stories that touched me the most was they began to persecute Christians by taking their children from them and killing the children in front of the parents. Uma das histórias que me tocou bastante é que eles começaram a pegar as crianças cristãs e matá-las na frente dos seus pais. The Fulani headsmen do that as well. Os pastores de cabra Fulani também fazem isso. They kidnap a man, his wife, and the girl, their daughter. Eles sequestram o homem, a esposa e as filhas. Then they ask the man, which one should we rape first? E aí pergunta pro homem, quem que você quer que a gente violente primeiro? Não. You choose which one. And in front of the man, they would rape the daughter. Então, em frente do homem, você escolhe. E em frente do homem, eles vão lá e violentam a menina, just a to filha. break his spirit. Só para quebrar o espírito dele. Then they'll kill the man in front of the child or the wife. Aí eles matam o homem na frente da mulher, da esposa ou da criança. Just to destroy their spirit. Só para destruir o espírito deles. So when I read this story of how Christians were persecuted by killing their children in front of them, there's this inspiring woman that did something that blessed me. Então, quando eu li essa história das crianças cristãs sendo mortas na frente dos seus pais, teve uma mulher que me inspirou. As they were taking the child away, she turned to the child and she said, "Rejoice, just like I taught you. Rejoice because you are dying for your faith." Enquanto eles estavam levando o filho dessa mulher, a mulher olhou para a criança e falou assim: regozija-te, alegra-te, porque você está indo assim para morrer por causa da sua fé. Can you imagine a mother losing all her motherly instincts just to embrace the life of Christ? Você pode imaginar
uma mãe deixando para trás todo o seu instinto materno para abraçar Cristo em si. And she's rejoicing, and that child is rejoicing as they are leading the child to kill the child. E eles começaram a se alegrar, se regozijar enquanto estavam afastando a mãe da criança. The depth of God we never experience until under persecution. Tem profundidade de Deus que a gente nunca vai experimentar sem a perseguição. Depths of love, depths of sacrifice, Profundidade selflessness. de amor, de sacrifício. That's my response to that question. Essa é a minha resposta para essa pergunta. E, uau, né? A gente vai ouvindo e vai absorvendo e entendendo a importância disso. Mas o pastor não mora mais na Nigéria, né? A gente sabe que agora ele mora no Reino Unido. Mas qual é a atuação dele ainda na Nigéria? Por exemplo, as visitas que ele faz lá, o que ele costuma fazer? Enfim, como que ele continua aí ligado com a Nigéria? So, we understand that you don't live in Nigeria any longer, that you live in the UK. But what are the actions you take in Nigeria? As I was talking about that woman and that child, I was a bit moved. I'm not usually emotional about this because I found that after the emotions, you still have to take steps. Como eu falei dessa mulher, eu geralmente não sou muito emotivo, mas eu fiquei bastante tocado por isso. E depois da emoção, você tem que tomar alguns passos. I was working with Ford Company, the car making company at their headquarters in UK. It was a very good job, well paid. And then the Lord said, it's time to go back to the field. Chemical Company. Ford Motors. Ok. Eu estava trabalhando com a Ford no Reino Unido e ganhando meu dinheiro e tal, minha vida. E aí o Senhor falou para mim que eu devia voltar à Nigéria. So any opportunity I get to go back to Nigeria, I go and I train the young people in community engagement. Toda oportunidade que eu tenho para voltar à Nigéria, eu vou e treino a juventude no envolvimento. You heard me talking to them on the phone yesterday. Eu ouvi ele falando com eles ontem no telefone. Don't just do evangelism, do community engagement and sustainable development. Não faça só evangelismo, faça envolvimento comunitário. Teach the government how to take care of the community. E ensine o governo como que se toma conta de uma comunidade. Feed the widows. Alimente as viúvas. Train the orphans. Treine os órfãos. So we're involved in building a community building at the moment. Nós estamos envolvidos em levantar um prédio comunitário no momento. Where we teach them in sustainable enterprise and engagement. Onde a gente ensina eles a empreendimentos sustentáveis e nesse envolvimento. Job creation. Criação de empregos. Recently I went to Nigeria and it's a fresh building. We didn't have any toilets in the building. Recentemente eu estive na Nigéria, é um prédio novinho em folha, a gente não tinha nem banheiros ainda funcionando. And we had to train 200 women and there was no toilet. A gente tinha que treinar 200 mulheres e não tinha sanitário. And then there was no money. E não tinha dinheiro. But I had a vision in my heart. Mas eu tinha uma visão no meu coração. And so I went online and I said, we want to train in the next 5 days 200 women, but we want to build toilets so that they have somewhere that they can use as convenience. E eu fui online e fui falar que a gente queria treinar essas 200 mulheres e não tinha... precisava construir os banheiros, né, os sanitários. We built those 2 toilets. Nós conseguimos construir 2 sanitários, 2 banheiros. I have never seen a finer toilet in my life. You have never... Seen a Eu nunca finer vi toilet. um banheiro tão bom na minha vida. Eu nunca tinha visto. So it's little acts like that of kindness that changes our hearts. São pequenos atos de bondade que mudam os corações. On one of those days, a Muslim woman came into the church, very old woman. Uma mulher bem velha, muçulmana, entrou na igreja um dia desses. She was given a bag of clothes, given some money, and she was cared for with the 100 women. Ela recebeu roupas, uma bolsa com roupas, dinheiro, e ela foi cuidada com outras 100 mulheres. She said, I have found my family. Ela disse, eu encontrei minha família. Steps like that. That's Passos what we do. como esses. Simple things. Coisas simples. E qual que é a importância da gente
caminhar junto como igreja e projetos missionários, né? Aqui a gente tem Portas Abertas como uma grande referência, mas às vezes a gente tem muitas frentes missionárias que não se conversam, né? E como tem sido para ele se aproximar de pessoas que têm feito missões, o quanto isso tem impactado no trabalho dele. Não sei se eu entendi a pergunta, mas ok. So we have different parts, different mission agencies, different mission enterprise, and sometimes they are not really connected. But we know that what the role Open Doors plays. But what's it? How can this be put together? How you deal with that in your work? That has been my pain too, that a lot of organizations don't like working with other organizations. Essa também é a minha dor, de que algumas organizações não gostam de trabalhar com outras, entre si. I'm not saying this because Open Doors can hear me. Eu não estou falando isso porque a Portas Abertas pode me ouvir. Open Doors is different. A Portas Abertas é diferente. I've seen that over the years, and that's why anytime they call me, I'll come speak for them. Eu tenho visto isso durante os anos, por isso que toda vez que eles me chamam, eu venho para falar pela Portas Abertas. It's going to take a collective coming together of different facets and expressions of ministry. É juntar diferentes facetas, diferentes expressões de ministérios. Advocacy, policy making, logistics, care, trauma, all of it is required. Tudo isso é requerido. Cuidado pós-trauma, defensoria, coisas que eu não me lembro agora, perdão. You're always asking hard questions though. He likes to ask very difficult questions, doesn't he? Você gosta de fazer perguntas difíceis, não? É a especialidade dele. His special. That's his specialty. I have found out that when people meet you and see that you are sincere, their biases drop away. Eu tenho visto que quando as pessoas te encontram e veem que você é sincero, a sua imparcialidade, a sua parcialidade se perde. Você deixa de ser parcial. The same love we have to show to our enemies starts from us to each other. E é o mesmo amor que a gente tem que mostrar aos nossos inimigos. É o amor que a gente deve ter entre nós. Many Christians are too suspicious and they don't want to work with other Christians. Muitos cristãos são desconfiados demais. Eles não querem andar com outros cristãos. So you need a special grace to be patient, to be proactive, and to work with different people with different backgrounds. Você precisa de graça, uma graça especial para andar com pessoas de diferentes origens, diferentes contextos. I'm so happy. I never knew that Open Doors was related to Brother Andrew, for example. Eu estou muito feliz. E eu nem sabia que a Portas Abertas tinha alguma coisa a ver com o irmão André. I was pleasantly surprised. I never knew. I never knew. Eu não sabia disso. Eu fiquei surpreso. So you can imagine, there's so much we don't know that as we begin to work together, iron sharpens iron. Você pode ver, tem tanta coisa que a gente não sabe. E assim que a gente começa a andar, que a gente vai vendo. There are some churches that would never have allowed me into their church until they discovered that my church was on fire. Tem muitas igrejas que nem me permitiriam entrar na igreja deles, né? Depois que minha igreja pegou fogo, sabendo que a minha igreja foi incendiada. A quick testimony. When they set our church on fire the first time, it was the Lutheran church across the road from my church that came to turn off the fire. Quando a minha igreja foi incendiada pela primeira vez, teve uma igreja luterana do outro lado que veio para apagar o fogo com a gente. For over 12 years, I never stepped into the Lutheran church. Mas por mais de 12 anos eu nunca tinha ido até aquela igreja luterana. Why should I? They are Orthodox. Por que, Devi? Eles são ortodoxos? Remember, we have smoke machines, lights, we have dance. A gente tem luz, dança, máquina de fumaça. Urban missions, right? Missões urbanas, certo? When the militants came, after they attacked our church, they turned on the mission on the Lutheran church, which was not just the Lutheran church, it was also the Lutheran guest house. Quando eles militantes vieram, eles também olharam para a igreja luterana, que não era só uma igreja luterana, era uma hospedaria luterana. There were foreigners there. There were foreigners, there were Americans, British, everybody ran into the mission house. E tinham estrangeiros lá, britânicos, outras nacionalidades, e todos correram lá para And for 2 days, with my gun, we were protecting that place. E depois de 2 dias, eu também estava protegendo com a minha arma aquele lugar. Wow. Then on Sunday, the Lutheran priest came to me and he said, "Can we have a combined service?"
E aí o sacerdote luterano veio, o pastor luterano veio para mim e falou, gente, será que a gente não consegue fazer um culto combinado junto? You preach and I preach. Você prega e eu também prego. My message was 5 minutes. A minha mensagem durou 5 minutos. And I said, is it not a shame on us that it took the Muslims to attack us? They did not care whether I was evangelical or Lutheran. They attacked us because of Christ. Não é para nossa vergonha saber que os muçulmanos atacaram nós, não por eu ser evangélico, mas por causa de Cristo. If you call on Christ, you are my brother. Se você é de Cristo, você é meu irmão. Shame on us that I never stepped into this building. Vergonha, nossa, que eu nunca tinha entrado nesse prédio antes. But you set the fire on our church off, and for 2 days I've been protecting this place. Mas você apagou o fogo lá e por 2 dias eu comecei a proteger esse lugar. The militants recognized we were one, but we never saw ourselves as one. Os militantes perceberam que nós somos um, mas a gente nunca tinha se percebido assim. God help us. Deus nos ajude. That was my message. Foi essa a mensagem. Fala que separar o irmão André da Portas Abertas é igual separar o Brasil do Pelé, né? As you never knew, brother Andrew had something to do with Open Doors is the same thing that not knowing that Pelé has something to do with Brazil. So you can't separate it. Pelé and Brazil, the football player. Exactly. So you can imagine why I felt so much joy, because I've always read about Brother Andrew. I've had the book, The Bible Smuggler. I've always heard about Open Doors. I just never made the connection. Uma figura. Você vê que eu já tinha lido o livro, gostava do irmão André e não tinha feito a conexão. Por isso que eu fiquei muito feliz. O pastor Fred Williams, ele é diretor criativo, né? Que, enfim, ele mexe com essa produtora e tudo mais. A gente queria saber mais sobre isso, como ele tem usado isso para impactar também o meio, para dar voz a quem não tem voz. Com 2 empregos. Não, é demais, é bombril. Okay, so you're a creative director, you're a filmmaker, and how have you been using this as a tool for the persecuted? I feel strongly, as people are listening to this podcast, that they are being inspired and being triggered in a positive way. Eu sinto que as pessoas ouvindo esse podcast vão se sentir inspiradas, né, de uma maneira bem positiva. I feel that it's so powerful what we do with media. We are meant to publish the word visually, virtually, and verbally. Eu acho que a mídia tem um poder muito grande, verbalmente, virtualmente. I went into film simply because of persecution. I was not interested in storytelling. But every time I came from Jos to the UK, I heard stories that Christians and Muslims are fighting. Eu entrei na filmagem, nesse meio, por causa da perseguição, para contar essas histórias, né? Porque toda vez que eu ia para o Reino Unido, eu via que os cristãos e os muçulmanos estão brigando. Então eu queria mostrar a realidade. So I started making short videos to tell the story of what we were facing. I made a documentary that almost went viral, that I got death threats for it. Eu comecei fazendo vídeos curtos, mas eu também fiz um documentário que quase viralizou, assim, e eu quase fui morto por isso, eu fui ameaçado por isso. I released the video and it was even used at Hague as evidence of what is happening in Nigeria. E esse vídeo foi usado como evidência, como prova do que estava acontecendo na Nigéria. Persecution and terror is not it's not news friendly. Não é legal dar notícia de perseguição, dar notícias de perseguição. So I went into a college to say, okay, let me get a basic degree in filmmaking. A college, not a university. Eu fui para uma faculdade e quis me graduar em filmagem. And I showed the head of department in the college, and he saw my work, and he said, "Get out of my office." E eu mostrei para ele, e ele falou pro diretor nos meus vídeos, pro diretor da faculdade, ele falou: sai do meu escritório. He said, "Take this work to any university in the UK and tell them you want a master's degree in film. Based on this work, they will give it to you."
falou, faz o seguinte, vai em qualquer universidade aqui no Reino Unido, mostra esse teu trabalho e fala que você quer um mestrado, um diploma de mestrado nisso. Eles vão dar para você. That's how I ended up in film school. Foi assim que eu fui parar na escola de filmagem. Né? As soon as they saw some of my work, they gave me an admission into a film school to study masters in filmmaking. E assim eles me admitiram, me receberam e até eu conseguir o diploma, o diploma. So my master's in film, Meu mestrado. my final degree project was an attack on a village in Nigeria. O meu projeto final, meu TCC de mestrado, foi um ataque numa vila da Nigéria. Any opportunity I get to tell a story, so I use music and I use the dramatization of an attack in a village. Shot it in the UK. E às vezes eu uso música e dramatização dos ataques filmados no Reino Unido. Toda oportunidade eu uso. It was so powerful that the university put it on the website. Foi tão poderoso que a universidade colocou no site deles. Wow. Remember, that 12-year-old girl inspired me. Lembra? Foi aquela menina de 12 anos que me inspirou. So Ed, if you give me 5 minutes, I have something to say. Se você me der mais 5 minutos, eu tenho algo a dizer. I was on BBC once and they asked me, as a peace activist, why do you do this and do that? I said, peace, I'm not a peace activist. They said, that's what you are. I never knew that that's what peace activism Eu is. estive uma vez na BBC e eles me perguntaram, eles me falaram que você é um ativista, né, da paz e tal, e você faz isso como ativista. Ele falou assim, eu não sou ativista da paz. Ele falou assim, não, sim, você é. If you noticed, most times you ask me a question, I just tell a story. Então, o que eu quero dizer com isso é, se você me faz uma pergunta, eu te conto a história. Ele nunca tinha se visto como um ativista. Everyone has a story to tell. E todo mundo tem uma história. Sim. And if we tell our stories sincerely, lives will be touched. Então, se nós contarmos a nossa história sinceramente, as vidas serão tocadas. That's my response to the question. Essa é a minha resposta à pergunta. Nosso tempo já tá acabando, passa rápido. Eu sempre trago a notícia triste. Mas eu queria que você deixasse o pessoal como pode saber mais do Portas Abertas ou do Pastor Fred, se tem algum canal que pode conhecer mais o trabalho de vocês. A pergunta é para mim? Para os dois agora, Ok. tanto Portas Abertas quanto... How can people know more about Open Doors and about your work? Open Doors, where... How the audience can get to know more about it? Yeah, that's what I was about to say. Go to the website. Visite o site. You could spend a whole day just going through the testimonies, the projects, the initiatives, the petitions. For example, there is Arise Africa campaign. Você pode passar o dia todo vendo as campanhas, as iniciativas, as petições. Por exemplo, tem a Rise Africa, uma campanha chamada Rise Africa. Desperta a África. So now we're trying to raise 1 million petition signatures. Nós estamos tentando levantar 1 milhão de assinaturas. If everybody can sign it up, we can pressure every government to make a difference. Se todo mundo conseguir assinar e colocar pressão nos governos por conta disso. The story of a Pastor Barnabas behind that Arise Africa, that's where the attacks took place recently. Tem a história do pastor Barrabás na campanha do Desperta a África. Foi exatamente onde alguns ataques ocorreram. Sign up, Se inscreva, share the testimonies, compartilhe os testemunhos, share the links, compartilhe os links. be a voice for the voiceless. Seja uma voz para os que não estão podendo ser ouvidos. That's why I'm here in Brazil, É por isso que eu estou aqui no Brasil, to speak on this amazing platform, para falar nessa plataforma incrível. so that as I amplify the voice, as you amplify, we move from just addition to amplification. Nós, e assim que vamos amplificando a voz. Então sai disso, não é só amplificação. Vai para outro patamar. Commercial news channels will not be able to share the way you can share. Os canais comerciais não vão conseguir compartilhar da maneira que vocês vão conseguir. My challenge to every broadcaster who is a Christian is you must be a voice. Esse é o meu desafio para cada pessoa cristã que trabalha numa mídia. Seja uma voz, Not an echo. não um eco. Uau.
Aqui na descrição do vídeo vai ter o Instagram da Portas Abertas e também Nossa, o pessoal promessa, hein? colocou aqui. Eu tenho certeza que eu pus. E aqui também tá passando aqui embaixo no GC o Instagram da Portas Abertas. Na bio da Portas Abertas tem aqueles links lá, que tem um compilado de links. Entre esses links tem o da petição. Então, bem fácil para você, @Portas Abertas Brasil, você clica lá no link da bio, vai ter o link para o site, vai ter o link para a petição, link para várias coisas, documentários, e-books, lista da perseguição mundial, tem bastante conteúdo lá para vocês. E nesse mês de julho, como eu falei no começo do vídeo, 70 anos de Portas Abertas Internacional, aconteceu aqui em São Paulo no dia 12 de julho, o aniversário, a comemoração, inclusive teve participação do pastor Fred Williams, Ademar de Campos e muito mais gente. Se você não foi presencial e você quer assistir esse conteúdo, com certeza no YouTube da Portas Abertas ou no site da Portas Abertas, esse conteúdo está lá. E se você foi, assiste de novo, porque com certeza foi emocionante pra você e é sempre bom a gente assistir de novo, porque eu acho que a gente sempre olha com outros olhos, né? A gente assiste uma vez, a gente presta atenção numa coisa, aí a gente assiste de novo, a gente presta atenção em outra. E aí você compartilha, divulgar pra todo mundo, porque a presença do pastor Fred Williams no Brasil é realmente para dar voz a essas pessoas que não têm voz e também para que mais pessoas se conectem a Portas Abertas, porque é uma missão que a gente acredita muito e que com certeza se você se inscrever, se você divulgar, se você curtir esse conteúdo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para muito mais pessoas. Então, da mesma forma como a Portas Abertas nos abençoa, partilhando aqui convidados tão importantes com a gente gostaria de abençoá-los. Então, vai se inscrever no YouTube, no site, no Instagram da Portas Abertas. E eu soube aqui nos bastidores que em outubro parece que vem outro convidado. E aí a gente traz de novo. Então, a Portas Abertas precisa entender que nós somos relevantes também. Então, põe aí no comentário. Queremos mais Portas Abertas em outubro. Ok? Muito obrigada, gente, por vocês ficarem até o final. Que conteúdo, que dia... Não tem nem explicação, né? Isso aí, a gente só queria agradecer a participação de vocês. Thank you so much for your participation. Thank you. So when are we starting the interview? Obrigado. Quando é que começa a entrevista? Parece que a gente ficou tão pouco tempo, né? Mas se o pastor quiser deixar um último recado, enfim, se despedir, agradecer. Do you have a final message? Do you want to say something before you? I'd like to share a prayer. Gostaria de compartilhar uma oração. Amém, com certeza. Father, touch our hearts, Lord. Senhor, toque nossos corações. And let this love that we speak about Que esse amor que do qual nós falamos not require that we speak, but that we show. não seja um coro que a gente fala, mas algo que a gente mostre. In Christ's name. Em nome Amen. de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Obrigado você que assistiu até o final. Se você tá vendo depois, pode comentar também. Fala, quero mais Portas Abertas aqui pra gente encher o saco do pessoal, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Ciao.